Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui nesta noite. Eu quero também igualmente agradecer a presença de alguns parceiros, a Cláudia e da Paim, que é parceiro nosso, tem duas alunas também do curso ali, este ministro. A Raquel, que é diretora do SIC, no SECAP, em Jundiaí, também é parceira nossa. E a Edna, que é diretora da Vida.com. Meu nome é Carlos, eu sou presidente da Vida.com. A Vida.com existe há 7 anos, é uma ONG, tá? E ela fica no Jardim Ângela, a gente tem um centro de atividades no Jardim Ângela, então o pessoal do São Camilo, as portas estão abertas lá, tá? Para receber vocês e para a gente conversar também a respeito de projetos. Tá? O projeto Câmera na Mão, ele nasceu de uma vontade que eu tinha em relação às coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida. O nome Câmera na Mão, ele é uma homenagem a Glauber Rocha, às pessoas do cinema novo, a ousadia das pessoas antes que as leis de incentivo tivessem realmente pronta ou tivesse disponível para as pessoas produzirem seus filmes. Então eles saíram com a sua câmera na mão e uma ideia na cabeça e foram fazer os seus filmes. Então a gente traz essa ousadia, e resgata ela dentro desse projeto. Essa é a ideia do nome do projeto. O menino que copiava. Eu não gostava de estudar. Odiava estudar. Chegava na escola, eu não entendia nada. Para que servia aquilo, o que eu estava fazendo ali. Mas meu pai, ele queria que eu estudasse, ele falava dessa, olha, dos filhos, você é o que eu aposto. E ele pegava o meu irmão mais velho e falava, leva ele até a escola e fica esperando ele entrar. E meu irmão me levava até a escola e esperava eu entrar na escola, o portão fechando, e eu lá dentro. Fechava o portão, meu irmão ia embora, eu pulava o muro da escola, ia jogar bola, ia nadar na lagoa, ia brincar com os moleques. E quando estava dando quase a hora de voltar, de bater o sinal, eu corria até a escola, aí pegava um menino que era estudioso, senta aí, copiava toda a matéria dele. Porque chegava em casa, meu pai conferia o caderno, e ele queria saber o que eu tinha aprendido, eu tinha que explicar para ele. Então eu copiava tudo, e chegava lá e apresentava para o meu pai aí. Mas não sabia nem por que eu fazia aquilo, nem por que eu estudava. E de repente, quando era tarde, eu reunia os coleguinhas em casa e brincava com cinema de sombras. Os mais antigos devem ter feito isso. Pegavam uma lata de leite ninho, colocavam uma vela dentro, uma caixa de papelão e ia contar histórias. E às vezes através das histórias a gente acabava o raciocínio abrindo um pouco mais. E o tempo se passou, eu fui fazer teatro, ganhei uma bolsa para estudar teatro no Emílio Fontana. Eu estudei 3 anos no CADEF, no Conservatório de Artes Dramáticas. E quando eu entrei no CADEF, eu comecei a estudar teatro, eu vi que eu precisava ler. Porque as pessoas discutiam de tantas ideias e falavam tantas coisas, e eu parecia que eu ficava boiando sempre em cima daquilo, e eu comecei a observar que eles liam muito, cada um citava uma literatura, e eu comecei a ler, e daí eu peguei gosto pela leitura e comecei a ler muito. Então o teatro me ajudou a ler muito, e a organizar essas ideias com essas pessoas. Depois disso, pulando a história, fui trabalhar na televisão, trabalhei em agência de propaganda, e fui estudar jornalismo. Não consegui concluir jornalismo por falta de dinheiro, mas no jornalismo eu peguei gosto pelo estudo, porque eu passei a entender a linguagem com mais profundidade do que a leitura que eu fazia simplesmente. Eu falei, nossa, que bacana isso. Não consegui concluir, mas depois
ganhei uma bolsa e fui fazer comunicação social, me formei em propaganda e marketing. E depois eu fui estudar, também fiz pós-graduação em cinema. Então eu fui pegando gosto pela leitura e comecei pelo estudo e fui embora. E alguns anos atrás, a gente montou um curso de teatro para ajudar algumas pessoas que estavam internadas. O nosso objetivo era trabalhar a comunicação dessas pessoas. Mas o que nós percebemos foi o seguinte, que as pessoas melhoraram muito em questão da leitura e o entendimento de texto. A gente tentou atingir uma coisa e acabou atingindo muito mais do que aquilo. Falei, poxa, que bacana, por que a gente não leva isso, tá, para uma comunidade e aplica isso, né, para crianças, para adolescentes? Então a gente montou um curso de produção audiovisual, porque naquele curso de teatro a gente chegou a produzir um filme, né, de uma campanha, sabe, é um filme de 30 segundos, o tempo aqui não dá para a gente colocar ele, um filme de 30 segundos, e eu achei que o audiovisual foi muito bacana dentro daquele projeto. Então, como eu fiz a pós em cinema, eu falei, vamos entrar agora pelo lado do audiovisual e a gente buscar esse outro lado e oferecer isso para as crianças e para os adolescentes. Então, o que é o projeto em si? A intenção nossa primária não é formar cineastas e nem produtores de cinema. Ainda que desse meio possa sair, porque tem muita gente com talento. Mas fazer o quê? Com que a pessoa pense através das ferramentas do audiovisual, através das ferramentas de comunicação, tá? Que isso possa despertar nela o gosto, sabe, pelo estudo. A primeira aula, o que acontece? A gente explica sobre o lead, que é aquelas 5 perguntas do jornalismo. A gente usa isso. Em vez da criança chegar e ela se apresentar, falar um pouco dela, o outro coleguinha fala um pouco também, aquela coisa, não, a gente faz diferente. A gente fala dessa, olha, eu passo as perguntas, hoje a gente vai usar 2 dessa do lead, e é o que, quem e quando. Então você vai perguntar para o seu colega, só que a gente manda separar em grupo de 4, e a gente leva para um espaço e fala, agora você vai entrevistar seu colega. 2 fica ali, um fica filmando, o outro fica na iluminação, e os 2 ficam sendo entrevistados. E depois troca de lugar. E assim eles vão se apresentando, eles já pegam na primeira aula a questão a respeito de mexer com o equipamento, tá? As aulas são muito práticas. E depois, na segunda aula, a gente usa 5 perguntas do lead. E aí eles convidam uma pessoa de fora do grupo e eles vão entrevistar essa pessoa. O tema no dia foi água, então eles fizeram uma entrevista sobre a água. Chamaram alguém ali de fora, colocaram no meio, tá? E eles foram entrevistadores e encheram essa pessoa de perguntas. Então essa parte a gente trabalhou o roteiro, tá, para jornalismo e para documentário, e depois a gente entra na questão do roteiro de ficção. A gente entra no roteiro de ficção. Antes de entrar na parte do roteiro de ficção, a gente tem também um outro trabalho, que esse é para exercitar a criatividade dentro de um determinado tema. Então a gente trabalhou dessa vez o que? O Diário de Bordo. Nós pegamos um filme que é da Universal, o estúdio de cinema americano, e ele mostra uma viagem pelo espaço com imagens reais do espaço, mostrando planetas, como que é formado, as constelações, as nebulosas, onde são geradas as estrelas, buraco negro e toda essa coisa. Então, quer dizer, ele discute física, tá? Astronomia, certo? Química. E a gente pega e passa aquilo para eles, e eu dou um trabalho para eles. Vocês vão fazer o quê? Imagina que vocês estão numa nebulosa dessa e vocês saíram de lá e percorreram o espaço até chegar à Terra. Então vocês vão criar um planeta, e vocês vão contar como que foi a sua viagem, sabe, até vocês chegarem à Terra. São histórias espetaculares, é coisa linda mesmo. Não dá pra gente passar as histórias todas aqui. Tem alguns trechos de algumas. Do planeta Cristo. Lá era um planeta muito bom, era azul. Eu, em uma viagem, quando estava indo para a Terra, encontrei
outro planeta chamado Júpiter. Diário de bordo, ano 3900. Estou procurando um novo planeta para me morar. Meu planeta foi destruído por uma guerra intergaláctica e eu fui o único sobrevivente. Diário de bordo, ano 320, 316/33. Eu, relhoso um viajante do planeta UNCC, que estava em guerra contra os Indies. Fui para a Terra por causa das batalhas. Diário de bordo, data estelar 3314. Em Órion, um planeta cheio de alienígenas, eu tinha muitos amigos e era tranquilo, cheio de paz. Mas em 3415 aconteceu uma guerra. Ano estelar 2604. Quando chegamos à Terra. Andando na Terra, sem perceber, estava indo em direção de Júpiter. A maior da minha aventura foi nesse planeta. Júpiter era um planeta contendo somente águas e peixes. Esses peixes eram metade macaco e metade aranha. E o segundo planeta que eu passei foi o planeta Júpiter, que era um planeta gigante, mas era muito bonito. Ele brilhava muito. Depois eu passei por vários planetas, mas o que eu mais gostei foi esses dois. E depois de muita viagem eu cheguei ao planeta desconhecido, chamado Planeta Terra. As histórias são muito interessantes. Pena, a gente só separou um trechinho para que pudesse olhar. E isso eles fazem durante todo o módulo. O primeiro módulo é 3 meses, tá? Então eles vão escrevendo sempre um pouco. Eu incentivo eles a escrever sempre um pedacinho dessa história, para ela ir continuando. Então a gente entra na parte, sabe, de roteiro de ficção. A gente vai trabalhar com o roteiro clássico, que é aquele roteiro, sabe, com um drama central só, com os 2 ápices, que é aquele, tem um ponto que acontece o problema, corre a história e depois tem a mudança. Então esse é o roteiro clássico. Então eles escrevem a história deles. Eu não dou a história pronta, tá? Então eu falo para eles, explico para eles, e a gente depois vai com um programa chamado Celtics, que é um programa de roteiro. Eu mostro para eles como que funciona o programa. A gente dá um tema, o tema desse ano foi cooperação, e eles vão construir o roteiro deles, a história deles. Porque depois o vídeo vai ser deles, a produção, eles vão filmar, eles vão dirigir. Inclusive a gente vai passar um vídeo aqui que foi dirigido por um dos alunos. E a ideia do roteiro é totalmente deles, tá? Então a gente só orienta, né, e eles colocam em prática o conteúdo. Então a gente entra nessa parte do roteiro de ficção. A pré-produção. Eles entram dentro do storyboard. É o que? Eles desenham cada cena como que vai acontecer. Então, além de eles conceber o projeto, agora eles vão imaginar e vão se organizar como que vai ser filmado, né? Você vai começar a sua cena filmando pela mão da pessoa, pelo rosto, vai pegar no ângulo, né, geral, todo mundo, tá? Um plano americano, aquele tipo de coisa. Então, quer dizer, eles vão desenhar cena por cena do projeto antes de ser filmado. Eles começam aí já, além de eles fazem o trabalho em grupo, né, eles começam a fazer o planejamento do trabalho dentro disso. Depois a gente vai para a parte de produção. Então na parte de produção, um dos alunos é o diretor do projeto. Eles acabam no começo, às vezes briga, todo mundo quer ser o diretor, parece que é mais bonito e tal, aquela coisa. Mas aí de repente não sei, a gente fala assim, não, tem que ser fulano que... Porque eu faço assim, é o diretor, então fala, o que a gente faz? Eu vou falar, sei. Então vai ser ele. Aí acaba selecionando o diretor, o assistente, quem que vai atuar dentro do projeto, e aí eles vão para filmar. A gente leva o equipamento, leva a iluminação, leva tudo para eles usarem ali, e eles vão colocar o projeto em prática. Depois disso, a pós-produção, a finalização, a gente está nessa fase agora, começamos a filmar semana passada. Eles vão ir para um programa de edição, onde eles vão escolher as cenas que vão entrar dentro do filme. A ideia é que o filme chegue a 1 minuto, a 1 minuto e meio, um pouco assim, nada mais do que isso,
Tá? Então eles vão escolher o que vai entrar dentro desse filme. A parte de edição, ela é uma parte muito dura. Por quê? Porque tem coisa que você gosta, mas não cabe dentro daquele espaço. Você tem que, né, desprezar aquilo ali. Então você tem que começar a escolher o que serve e o que não serve para você contar aquela sua história. Certo? Esse é um dos filmes deles. Atividades que vão ser famosas, o filme que a gente assistiu. Ou que fala sobre prostituição. Professor, não entendi a atividade. Como eu expliquei desde o início, deixa eu explicar uma vez só. Pessoal, vamos entregar a atividade, só falta mais 10 minutos de intervalo, hein? Pode sair, então. Sora, por favor, me ajuda, eu não entendi. Como eu já falei, eu já expliquei várias vezes uma vez. Vou te ajudar. Aqui, ó. Então, é um filme, né? Alunos que fizeram, quer dizer, não tem nem 3 meses ainda, o módulo não terminou, né? Mas a ideia do roteiro é deles, eu não interferi no roteiro, tá? A ideia de como ia ser filmado, o Márcio, que foi o diretor do filme, ele desenhou cena por cena, né? No dia, a única coisa que eu fiz foi filmar, mas eu perguntava para ele, eu falei, Márcio, como você quer aqui? Como que vai ser essa cena? O que você quer que a gente pegue aqui? E ele vinha com o storyboard dele e explicava como que era feita a cena. Então é muito interessante, porque o tanto de competência que eles trabalham dentro desse projeto. Nosso objetivo não é substituir, tá, a educação formal e nem interferir na questão da escola. Não é isso. O educador tem lá o seu papel e nós temos o nosso papel como auxiliar dentro, né, dessa formação de ajudar as nossas crianças. Mas o que a gente quer? O que a gente conclui aqui? A gente quer levar eles a pensar até gostar de aprender. Tá? Isso que é importante. Você encontrar uma finalidade, um rumo e manter a esperança em relação àquilo e você ir embora. Tá? Porque o que faz muito jovem ficar perdido pela esquina, no bar, ele não tem autoestima, ele não sabe o que fazer da vida dele. Tá? Ele, às vezes falta algo para que brilhe, ele fala assim, poxa, é isso que eu queria, eu posso fazer isso. Certo? Então, a ideia da gente é essa. A gente está lutando, né, nesse caminho e vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa que vale realmente a pena. Obrigado pela atenção de vocês e obrigado pela atenção.